Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. A grande família somos Depende de O sol já se levanta, é um novo dia. Dê seu melhor sorriso e vá em frente. E após a tempestade, a calmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento
sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência. E um amanhã mais feliz será só consequência. Tchurá, 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 tchá, 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 tchurá, tchá, tchurá. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir.
aprendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim.
Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, aqui pelo canal do YouTube. Hoje teremos mais duas companheiras trabalhadoras da nossa casa para nos trazer as reflexões dessa tarde. Uma é nossa querida companheira Carmélia, que vai trazer para nós o estudo do Livro dos Espíritos. Lá na questão 43, Formação dos Seres Vivos, vai de 43 até a questão 49. Formação dos seres vivos? Uau! Que tema interessante para todos nós, hein? Desperta a curiosidade. E a nossa querida companheira Alba vai nos trazer o estudo do livro do Evangelho. Continuação das preces, da coletânea das preces, de preces. E hoje ela trará para nós lá no capítulo 28, item 15, para afastar os maus espíritos. É uma prece, tem um comentário, as reflexões com certeza serão para nos auxiliar. É muito bom, não é? Então, fiquem conosco. Teremos também a página inicial através da companheira Marcília. Lembrando a vocês que as nossas reuniões públicas acontecem sempre às quintas, às 14h30, sexta-feira às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã. Fluidoterapia você também pode acompanhar aqui pelo canal do YouTube às terças-feiras às 19h30 e quarta-feira às 9 horas da manhã. Prece da Saudade sempre às quintas-feiras às 19h30. Hoje é dia, hein? E não esqueçam, após a reunião pública, não vai embora não. Sabe teu filho, teu sobrinho, teu neto que está aí na tua casa? Chama eles. Convide-os para participar do GEAL. Tenho certeza que vão adorar. Fiquem conosco. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 49. Saber e fazer. E disse-lhes Jesus: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser
bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, nosso irmão maior, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, unidos em pensamentos para o estudo do Teu Evangelho de amor e da doutrina espírita. Contamos com a Tua presença, Senhor, através dos Teus mensageiros, os trabalhadores da Casa de Miguel, os nossos mentores, que eles estejam conosco a nos esclarecer para que possamos ter um bom entendimento dos ensinamentos que nos chegarão hoje. Senhor, envia a sua luz ao nosso planeta, a sua misericórdia, neste momento difícil que estamos passando, de guerras, de pandemia, tanto sofrimento. Consola os filhos teus, ilumina-nos, nos envia a sua paz, a sua misericórdia para todos nós. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade e fique conosco. Graças a Deus, a Jesus, a Maria, Miguel, Catuíte e todos os trabalhadores de nossa casa. Damos início, então, à nossa reunião da tarde de hoje. Boa tarde a todos, eu sou Carmélia, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje estou aqui para fazermos juntos o estudo do Livro dos Espíritos, na sua parte primeira, no capítulo 3, Formação dos Seres Vivos. E hoje vamos estudar as perguntas de 43 a 49. A pergunta 43, então. Quando começou a Terra a ser povoada? E os espíritos nos responderam: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. O nosso planeta, como todos os outros do sistema solar, foram se formando a partir de uma explosão, né, chamada Big Bang, né? Então, em seu início, a Terra era como uma luz líquida que ia se solidificando. Aí diz, o planeta Terra, quando foi formado, era uma enorme bola de fogo flutuando no espaço. Era um magma só fervendo a 5.000 graus Celsius. Na medida que foi esfriando o magma, foi ficando endurecido na forma de rocha. Então, no seu início, a coisa era muito difícil, né? Ele foi se condensando. Isso aconteceu por milhares e milhares de anos. Não foi assim da noite para o dia, não. Se passou muito tempo até que fosse se solidificando. Com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, foi expelida do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor d'água. Esse processo
fez com que os gases formassem a atmosfera, e o vapor de água favoreceu o surgimento das primeiras precipitações. Um longo tempo de chuva ocasionou a formação dos oceanos primitivos, que possuíam cerca de 20 centímetros de profundidade. Aí, com essas chuvas, né, houve a formação de lençóis d'água que foram formando os rios. E nessas águas estavam aí já o germe da vida, né? Na pergunta 44, Kardec pergunta aos espíritos: de onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram. A pergunta 45. Kardec pergunta aos espíritos: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar em existência nova em novo globo. Aí nós temos uma nota de Kardec, que ele nos diz: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas, quer dizer, os seres inorgânicos, quer dizer, os minerais, né? A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos, quer dizer, os que têm vida, né? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder e a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão de origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Aqui nós temos um pequeno trecho do livro Filosofia Espírita, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês.
O germe de vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos, como semente de um fruto. E o princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos, no estado de quintessência. Quando conveniente, eram lançados à terra para que surgisse a vida física, a servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita. É, pois, um longo caminho que a mônada espiritual haverá de percorrer para devidas ascensões que lhe competem atingir, em busca de sua própria glória. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz: o verbo na criação terrestre. Daí, há algum tempo na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e, com ele, lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Ainda do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. As construções celulares, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna que constrói um edifício, prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. Que coisa linda, né? Quer dizer, os espíritos superiores, os operários espirituais trabalhavam lá nas formações celulares, quer dizer, nas primeiras células, para que o ideal da beleza, foi a sua preocupação. Muito lindo isso, não é mesmo? É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Também de A Caminho da Luz, esse texto. Na 46, Kardec pergunta aos espíritos: ainda há seres que nasçam espontaneamente? E os espíritos responderam: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria.
A pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E a resposta dos espíritos, sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Quer dizer, porque esse germe estava, né, no fundo, na água, nos oceanos. E aí, por isso que dizem que o homem se formou do limo da terra. A pergunta 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E os espíritos nos responderam, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Nós sabemos que os cientistas têm aí os milhares de anos, né, que levou para que aparecessem os primeiros seres vivos. Mas eles dizem que todos os nossos cálculos, né, são quiméricos, quer dizer, não se sabe exatamente quando foi que apareceram os primeiros seres vivos. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? E os espíritos nos respondem, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua formação, à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Quer dizer, o homem, ele trouxe, né, consigo, na sua formação, os elementos. Quer dizer, o homem tem o aparelho dele, né, reprodutor, e a mulher também. Então, temos ali as sementes para a nova formação de outros seres. Não há necessidade mais da formação espontânea, né, como foi no início. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências a justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências
de suas formas atormentadas. Daí nós temos também, esse texto é do livro A Caminho da Luz. Nós temos os dinossauros, né, aquelas diversas qualidades, né, classes de dinossauros. Temos outros animais enormes, todos eles foram desaparecendo, porque esses engenheiros celestes, né, trabalharam incansavelmente para que tudo entrasse em ordem. O escorpião continua com a sua aparência, né, como um crustáceo, ele parece um camarão, né, com uma lagosta, ele continua com aquela forma, mas ele não é enorme como os outros que foram eliminados, que atrapalhariam, né, a evolução humana. Então, caros amigos, nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje. E eu queria trazer para vocês, então, um trecho do livro Filosofia Espírita, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E ele nos diz assim: se queres saber de onde veio a vida, ela veio de Deus. E se queres saber quem é Deus, torna-te como Ele, se puderes, que o conhecerás. A vida não precisa vir de lugar algum. Ela já existe em toda parte, pelas bênçãos daquele que sempre foi e é a fonte doadora para todos nós. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Boa tarde, meus irmãos. Eu me chamo Alba e na tarde de hoje nós estudaremos o Evangelho, né? Daremos continuidade ao capítulo 28, onde estamos estudando as preces espíritas. E hoje nós vamos estudar para afastar os maus espíritos no item 15 e o prefácio, né? No item 16. E a leitura diz assim do item 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e estais por dentro, cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belo aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidades. São Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 28. Bom, essa parte do Evangelho, né, ela serve de advertência para todos nós. Não somente para os escribas e fariseus, mas para todos nós que somos chamados ao conhecimento espiritual. A expressão ai de vós, escribas, né, o ai, era bastante usada lá no Velho Testamento, que era dirigida aos que praticavam a iniquidade, né? Ou seja, aos que queriam ser contrários à moral e à religião. E Jesus se dirigia aos escribas, né? Pois eles eram homens que sabiam das leis, que ensinavam os homens. Porém, de que maneira eles conduziam esses homens, se eles não sabiam nem mesmo se conduzirem? A hipocrisia, né, é a atitude do sistema religioso, né, que era representada ali pelos escribas e pelos fariseus, que despertavam os preceitos mais importantes da lei, né, que era da justiça,
e da misericórdia. A hipocrisia dos fariseus e do escriba com relação à religiosidade, né, era algo que eles não conseguiam disfarçar, não obstante, né, a sua falsa aparência. Eles se fechavam para não perder o prestígio, o poder. Eles se julgavam justos e perfeitos, e eles desprezavam o povo humilde, excluindo-os da sociedade. E quando Jesus fala de copos e pratos, Jesus não estava preocupado com as questões materiais, ou seja, com o exterior. Porque nós estamos sempre preocupados em observar a aparência das pessoas e não nos preocupamos, né, com o íntimo. Nós não temos essa capacidade de penetrar no interior do outro. E Jesus enxergava além das aparências daqueles falsos santos, né? E denuncia, então, toda aquela falsidade. Esses homens, representantes daquela elite religiosa, eles se preocupavam muito em manter as aparências, porém faltava neles o essencial, né? Que era a acolhida, que era o amor e que era a misericórdia. Nós precisamos ter o quê? Ter capacidade moral, né? Que só vai chegar com a nossa evolução. E Jesus tinha essa condição moral. E Jesus conseguia perceber o coração daqueles homens que tinham interesse de conquistar, né? Vamos usar o termo. Tinham interesses de conquistar adeptos. Adeptos, né? De ter um povo nas suas mãos. Na doutrina espírita a gente ia dizer o quê? Que era fascinação, né? Fascinar o povo daquela época. As pessoas ouviam por medo, pela força, pela postura rígida que aqueles homens representavam, né? Aqueles homens que se julgavam representantes de Deus. E Jesus é duro em suas advertências, chegando a chamar os fariseus de cegos, de hipócritas, que limpam o exterior dos copos enquanto por dentro continuavam sujos, cheios de erros, não é mesmo? E Jesus os desmascara. Tudo aquilo que estava errado, né? Que o povo estava iludido, não enxergava as coisas espirituais, enxergava apenas as coisas materiais, distorcendo a verdade. E Jesus então penetra no coração dos homens com muita sabedoria e propriedade. Ele denuncia o que está escondido por debaixo daquela aparência. Assim como ele falava para os mestres da lei e para os fariseus, chamando-os de hipócrita, ele também poderia estar se dirigindo a quem? A nós, a qualquer um de nós que nos enaltecemos, achando que nós estamos praticando boas ações. Nós também, como os antigos, também estamos cometendo erros e achando que nós estamos fazendo boas obras. E podemos estar agindo como guia de cegos. Se nossas atitudes não estiverem ajudando as nossas atitudes, elas podem não estar ajudando nem a nós e nem a ninguém. Se estamos fazendo bem, nós temos que verificar se nós estamos fazendo bem apenas para aparecer, apenas para chamar atenção. Então, se a gente está fazendo isso, é que está nos faltando o ensinamento, né? Está nos faltando o ensinamento de Cristo dentro de nós. Ainda nós nos preocupamos com a aparência. Nós ainda estamos ligados ao mal. Nós podemos insistir em ficar muito tempo ligados ao mal, mas porém um dia nós teremos que nos decidir, né? Teremos que nos direcionar para o bem. Nós escolhemos o mal e ele nos desvia do amor, né? Nós é que escolhemos esse caminho de dor. E a duração que essa dor pode levar, tempo, vai depender, né? Vai depender de Deus, de Jesus e da espiritualidade, não é mesmo? Da espiritualidade superior nos ajudar. Procuremos viver
com o que nos foi ensinado por Jesus, para que a gente possa ter uma aparência diante dos nossos irmãos, né? E com certeza, Deus vê tudo, né? Sabe tudo que está dentro dos nossos corações. Para Deus, nós não precisamos ser perfeitos. Basta darmos um passo em direção à vontade de mudar, né? Os que insistem, aqueles que vão insistir em permanecer no mal, aqueles que ainda preferem se enganar, aparentar o que não é, ainda vão sofrer, né? Vão sofrer por quê? Pela ignorância. Existem espíritos, né, que não são perfeitos, mas estão no caminho e estão aí nos ajudando, pois Deus concede a eles, né, a oportunidade de nos ajudar. Podemos enganar a todos, mas nós não enganamos a Deus, pois Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que está dentro de nós. Somos chamados sempre a fazer o bem, a amar os nossos irmãos, não é mesmo? E isso tudo, meus irmãos, essa primeira parte, é para a gente conseguir entender o prefácio que vem aí no item 16. Vamos fazer a leitura desse prefácio. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades da expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhe, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar as bicheiras, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos, vivendo no mundo onde eles pululam. Nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas, dão, entretanto, força para que lhes resistamos. Então, no interior, nós vimos o que precisamos mudar, não é mesmo? E nesse item, nós vamos saber quem são esses maus espíritos. Esses maus espíritos seremos nós, após desencarnar. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas más escolhas das existências vividas no passado, né, e na atual. E quando estamos encarnados, né, nós nos esquecemos que também poderemos ser considerados maus espíritos. E o que podemos fazer para não atrair esses irmãos que carregam com eles esses defeitos e que agora se ligam a nós pelos nossos pensamentos e vigilantes, né? E Kardec ressalta para nós a importância do homem retirar de si os mesmos defeitos e imperfeições que ele criou nas suas más escolhas. Porque são esses defeitos, são essas imperfeições que atraem os espíritos que ainda estão voltados ao mal. Os espíritos que não despertaram para as leis divinas e para a sua realidade, né? E para a sua realidade. Então, eles buscam impedir o bem, que é meta para impedir que outros sejam felizes, quando eles só sentem dentro de si o mal e as injustiças sofridas. Então, onde houver sentimentos maus, e não há na Terra quem ainda deixe de os ter, né, com raríssimas exceções, esses espíritos são atraídos como o mel atrai a abelha. E a maior arma que temos é os bons pensamentos. Para afastar os nossos irmãos, né, que estão ainda ligados ao mal, nós temos que ter bons pensamentos, que já é uma prece poderosíssima.
Ela nos resguarda dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados, porque eles são atraídos pelos pensamentos. E se tivermos um pensamento positivo, nós afastaremos qualquer mal. Graças a Deus, dito com amor, nos ajuda muito, nos afasta, né, da negatividade. Então nós devemos criar o hábito de pedir não somente por nós, e sim por todos. Pedir a Deus ao deitar para que possamos ser levados ao plano espiritual, para o trabalho. Devemos pedir por esses irmãos que são considerados, né, maus, para que eles sejam acolhidos. Esse deve ser o nosso pensamento caridoso, pois muitas vezes eles não sabem que estão nos atrapalhando. A nossa vibração no amor é que vai criar um campo de força para a nossa proteção. As falhas estão em nós. Ninguém fica são de um dia para o outro, né? Por isso nós temos a oportunidade da reencarnação. Deus, Jesus e os espíritos superiores nos afastam de qualquer maneira. Mas eu preciso fazer as minhas preces, né? Para criar um escudo. Pois no momento que nós fazemos nossas preces, né? Se vocês perceberem, nós não pensamos em coisas negativas. No momento em que a gente se liga a Deus nas nossas preces, nós nos ligamos a nada negativo, nós não ligamos a nada ruim, né? Então que a gente possa fazer essa conexão do amor, né? Que a gente possa ter bons pensamentos para que os nossos irmãos, ao se aproximarem de nós, possam sentir essa vibração do amor e possam modificar, né? Se modificar. E que possam ser levados para um outro caminho, né? Um caminho muito diferente daqueles dessa caminhada em que eles se encontram. E numa breve leitura, né, nós vamos ler aqui a prece que está no item 16, que diz assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo os bons de antimoral contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais meus pensamentos aos homens, espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças de minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos designai de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos espíritos maus e às luzes que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai meu coração do ciúme, do ódio, da malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito mau. Então veja bem, né? O carinho da prece, né? Então a gente pede sempre, né, que assistam também, não somente a nós, como assista a esses espíritos, né? Que tão quanto nós, né, têm o mesmo sentimento, carregam as mesmas imperfeições que as nossas. Carregam o sentimento de orgulho, a presunção, o ciúme e o ódio. Tem todos os sentimentos, tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós. Então, quando a gente for pedir por nós, vamos dirigir, né, os nossos melhores pensamentos aos nossos irmãos, que seremos nós um dia, se não modificarmos as nossas atitudes. Muito obrigada, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, a Miguel, a Catuíte e os falangeiros da nossa casa,
Mais uma vez, Pai querido, queremos te agradecer por tudo que nos foi ofertado na tarde de hoje. Te agradecer pelo estudo, por essas vibrações de amor, por envolver nossos irmãos doentes do corpo e da alma, nossos irmãos que nesse momento estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de detenções, pelas ruas. Que tu possas estar sempre ao lado desses nossos irmãos, amparando-os, Pai. Amparando os nossos irmãos do Oriente Médio, com tanto sofrimento, amparando, Mestre querido, toda a humanidade. Que possamos, Mestre querido, nessa tarde, receber aquele passe reconfortante, a fluidificação das nossas águas e aguardando, Mestre querido, pela nossa próxima reunião pública de quinta-feira ou em outras reuniões da nossa Casa de Miguel. E assim, Mestre querido, te pedimos que nos envolvam com as tuas bênçãos, que recaia sobre nós toda a paz, toda a tranquilidade, para que possamos ter uma semana de muitas bênçãos. Graça vos damos, ó Pai, e louvado seja sempre, sempre o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Graças a Deus. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs. E verás.
Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Então, irmãos, nesse momento de coração voltado para o amor de Jesus, para a vida maravilhosa, essa oportunidade grandiosa que recebemos de Deus Pai, vamos sintonizar no amor, na paz, que possa tudo isso fluir de nossos corações para os outros, para os nossos irmãos, unidos em pensamento, para que possamos uns ajudar aos outros nessa grande tarefa de evoluirmos. E só evoluímos quando auxiliamos ao outro. Muita paz, muita luz em cada coração que habita esse planeta Terra em que vivemos. Olá, galerinha! Vamos a mais uma aulinha? Hoje nós vamos falar sobre Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na Itália. Em plena simplicidade da estrebaria,
pois sua mãe assim o quis. Morava no luxo de uma mansão, e o pai, Pedro Bernardone, queria fazê-lo nobre em estudo e educação. Porém, era notória a bondade de Francisco nos primeiros anos de vida. Amigo da natureza, um poeta das estrelas da lua, do sol dos animais e do mar. Cresceu cercado de todo o carinho de sua mãe. Em Assis, o menino ficou conhecido como Francisco, ou seja, o pequeno francês. Francisco, dentre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, ressaltou a caridade como a mais excelente. Ninguém como ele testificou que fora da caridade não há salvação. Praticou em todos os momentos o Evangelho do Mestre, dando de comer aos famintos, saciando os que tinham sede, hospedando os forasteiros, vestido ou nus, visitando os doentes e os presos. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículo 36. Vivenciou o amor em plenitude, obedecendo ao maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sabendo que toda a lei e os profetas estão contidos nesse mandamento. Isso também está em Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40. Ninguém como ele realmente testificou que fora da caridade não há salvação. Um homem humilde e caridoso auxiliou o homem largado no caminho, mesmo sem ser religioso. Foi outorgado por Jesus como salvo, merecendo a denominação do verdadeiro cristão, porque pela ação da vontade fez o bem. Aos 24 anos, pediu para que Jesus iluminasse seu caminho e ouviu uma voz: Francisco, restaura a minha casa decadente. Enfim, minha gente, Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho, consolidou o amor, lutou contra os instintos inferiores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos, e irradiou o bem em todas as direções. O pequeno São Francisco e seus confrades caminhavam pelas matas, e foi imensa alegria quando avistaram uma cidade. Que oportunidade maravilhosa para anunciar o grande amor de Deus. Ao entrarem na cidade de Gubbio, perceberam que existia um clima de medo e procuraram saber entre os moradores o que estava acontecendo. Tem alguém aí? Oi, por que vocês estão escondidos num dia tão bonito como o de hoje? Parecem assustados. Do que estão com medo? É que tem um lobo terrível que nos ataca e nos faz muito mal. Meu Deus! Achávamos que era ele que tinha saído da mata. Cuidado, ele pode chegar a qualquer momento. Deve ter sentido o seu cheiro e te seguido até aqui. São Francisco, ao ouvir toda a história, sentiu compaixão do povo, mas, surpreendentemente, também do lobo. Pois sabia que toda criatura é obra de um Deus bom e perfeito. E alguma coisa errada estava acontecendo com aquele lobo infeliz. Francisco, que tinha em seu coração levar o amor aonde não havia o amor, colocou toda a sua confiança nas mãos de Deus e foi ao encontro do temível lobo de Gubbio. Seus confrades amavam andar com ele, mas não tinham necessariamente, digamos, a mesma coragem.
nosso herói se enchia de mais honra e alegria por poder ser instrumento da paz de Cristo. Mata adentro, encontrou uma caverna aterrorizante, escura e fria. Espera aí, eu vou entrar. Mas tinha dentro de si a beleza do Evangelho, a luz da fé e o calor do Espírito Santo. E heroicamente entrou na caverna. Sabia que estava próximo de encontrar o lobo. Porque todo aquele que faz o mal está longe de Deus, na mais completa escuridão, vive na covardia, no murmúrio e na tristeza, porque é incapaz de ver o tamanho do amor do Pai. Que através de suas criaturas nos faz as mais belas declarações de amor. Pobre lobo. Preciso encontrá-lo, porque um único raio de luz já é suficiente para dispersar quaisquer trevas. O lobo preparou uma armadilha para atacá-lo. Porém, o seu ataque mortal não deu resultado. Francisco era mais esperto do que o lobo podia imaginar. E com o seu jeito puro e brincalhão, acabou assustando o lobo, que nunca tinha visto tanta coragem. Vem cá, irmão lobo. Eu ordeno-te pela parte de Cristo que não faças mal nem a mim, nem a ninguém. Fizestes muitos males, e por isso é merecedor de pesados castigos. Mas eu quero, irmão lobo, fazer as pazes entre ti e eles, de modo que você não mais lhes fará mal, e eles perdoarão todas as suas ofensas passadas. Nem os homens, nem os cães te perseguirão mais. E foi assim, através desse gesto de perdão, que a cidade de Gúbio ganhou um grande e belo amigo que divertia a todos. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento. Através do exemplo de Francisco, essa maravilhosa virtude do perdão mostrou que pode transformar também as pessoas que se comportam como lobos em homens, segundo a imagem e semelhança de Deus. Que eu leve o amor onde há ofensa, que eu leve o perdão onde há discórdia, que eu leve a união onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Vem mais consolar que ser consolado. O pecado nos deforma, nos esconde de nós e dos outros. Este belo lobo era para vocês motivo de grande medo. E agora é um grande irmão. Sabem que tudo o que ele fez foi porque tinha fome e foi maltratado. Que se é perdoado e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento. São Francisco de Assis, rogai por nós. Olá, galerinha, tudo bem? E aí, vocês gostaram da nossa história sobre o pequeno Francisco e o lobo de Gúbio? Esperamos que sim. Vamos agora conversar um pouquinho sobre ela? A nossa história começou com Francisco e seus amigos caminhando em meio à natureza. Ele gostava muito da natureza, sabe? Até que, enquanto eles caminhavam, ele de repente viu uma cidade. E ele ficou muito animado. Vocês lembram por quê?
Isso mesmo, ele ficou animado porque ele adorava encontrar pessoas, porque ele amava conversar com as pessoas e falar sobre Deus. Ele falava sobre o amor infinito de Deus, sobre como ele é justo e bom. Ah, como ele ficava feliz com isso. Só que quando eles entraram na cidade, eles notaram que ela estava meio vazia. Avistaram um gatinho e esse se arrepiou todo e saiu correndo. O passarinho que estava na árvore tremeu e se escondeu atrás das folhas. Até mesmo um homem que estava na rua pulou para dentro do barril e se escondeu dentro dele. Francisco e seus amigos estranharam, sabe? Era um clima de medo e eles não entendiam o porquê. Desde o homem até os animais, todos tinham medo. Mas de quê? Aí, Francisco resolveu perguntar. Afinal, o que será que estava acontecendo nessa cidade? Ele vai lá e conversa com o homem que estava escondido dentro do barril e descobre que eles têm medo de um lobo. Isso mesmo, eles achavam um lobo muito feroz e maldoso e por isso morriam de medo dele. Depois de escutar a história do homem, Francisco sentiu compaixão dele, do povo da cidade, mas também do lobo. Ele tinha um coração muito bondoso, sabe? E no fundo ele sabia que todos nós fomos criados por Deus. E por isso temos dentro de nós uma centelha divina, chamada bondade. Basta só desenvolvê-la. Então ele notou que tinha algo estranho nessa história. Se o lobo foi criado por Deus, por que será que ele estava agindo assim? Por que será que ele estava causando tanto medo às pessoas daquela cidade? E foi então que Francisco, com fé, rezou a Deus. Reuniu sua força, sua fé e foi encontrar o lobo, porque ele queria saber o que estava acontecendo. Seus amigos foram com ele, mas tinham muito medo. Mas Francisco seguia confiante, pois ele tinha certeza na ajuda que recebia de Jesus. Por isso, ele seguia procurando o lobo com alegria, confiança e fé no coração, pois ele sabia que assim que ele encontrasse esse lobo, tudo iria se esclarecer. E foi então que eles encontraram a entrada de uma caverna. Ela era estranha, sabe? Escura. Os amigos continuaram com medo, mas Francisco seguia confiante, sem medo algum, pois ele tinha certeza de contar com a ajuda espiritual de amigos, que ele agora não estava vendo, mas que estavam com ele o tempo todo. E o Espírito Santo que fala na história, para nós espíritas, é a centelha de Deus que se encontra dentro de nós. Ou seja, é a presença de Deus que existe em cada um de nós e em tudo que foi criado por Ele. E é por isso que Francisco de Assis tinha tanta fé e tanta certeza de que nada de ruim aconteceria e que conseguiria descobrir o que estava acontecendo com o lobo. E foi assim que, com coragem, Francisco entrou na caverna, pois ele sabia que quem faz o mal é porque desconhece o amor e a infinita bondade de Deus. E esse era o motivo do lobo ser tão agressivo. Ele não deveria conhecer a Deus. Francisco tinha certeza que se fomos criados por Deus com tanto amor, então o nosso destino é também dar amor. Por isso, ele sabia que com um raio de luz, o lobo sairia das trevas e passaria a ser bom. Mas o lobo, com toda a sua ignorância, planejou atacá-lo. Só que ele não contava que Francisco fosse mais esperto. E este acabou o assustando. Com carinho, ele estendeu a mão ao lobo e pediu para que, em nome de Jesus, ele parasse com todas aquelas maldades. Mas vocês sabem por que isso foi possível?
Por que Francisco conseguiu chegar perto do lobo sem que ele o atacasse? Porque Francisco já tinha superioridade moral. Ele já era um espírito mais elevado, sabe? Diferente de nós, que ainda precisamos caminhar, ainda temos questões a resolver, mas um dia chegaremos lá. No vídeo, Francisco fala sobre castigo. Mas nós espíritas sabemos que Deus não castiga ninguém. É a nossa própria consciência que nos cobra pelas nossas más atitudes. É por isso que Francisco fala que perdoa as más atitudes do lobo e que ele também iria ajudar para que todos da cidade o perdoassem. Ele fala que os pecados são perdoados. Para nós, pecados são os nossos enganos, os nossos erros, os nossos tropeços na caminhada. E isso tudo nos afasta da bondade, assim como também afastou o lobo. Mas, a partir do momento em que tomamos consciência de que somos filhos de Deus, criados para o amor e a bondade, nós podemos sempre nos arrepender de todo mau ato que tenhamos tido. E a partir daí, procuramos sempre fazer o bem, sempre agir de forma justa e verdadeira com todos. Pois sabemos que temos dentro de nós a bondade e o amor de Deus. Basta só despertá-los e exercitá-los na nossa caminhada. Francisco de Assis, com a sua grande superioridade moral, dá exemplo dessa maravilhosa virtude que é o perdão. Ele explica nessa história que o lobo agia de forma feroz e agressiva porque ele já tinha sido muito maltratado, sentia fome e desconhecia o amor de Deus. E assim também somos nós. Nós às vezes somos agressivos, às vezes agimos de uma forma não muito legal com o nosso próximo. Mas assim como o lobo, nós também podemos nos modificar. Basta só abrir o nosso coração a Deus, exercitar o perdão, exercitar a bondade e o amor que existe dentro de nós. Outra grande lição que podemos tirar dessa historinha é que para Francisco de Assis, os animais não são objetos, nem são serviçais nossos. Eles são nossos companheiros. Eles são seres também criados por Deus, assim como nós. E que por isso eles devem ser respeitados e amados, como toda a criação de Deus na natureza. Agora nós vamos começar a nossa atividade desse estudo. O estudo que falou sobre o Francisco de Assis. Essa atividade ela é um quebra-cabeça e eu vou dar uma dica para vocês antes da gente começar. A imagem que a gente vai formar vai ter o Francisco de Assis e o lobo. Vamos tentar? Vamos começar? Primeiro, a tia vai tentar separar as imagens que vão ter a ponta. É a ponta do quebra-cabeça, como essa duas aqui, ó. Vamos separar. Para separar as peças é só a gente clicar em cima e arrastar, tá bom? Pronto, já temos aqui as 4 pontas, ó. 1, 2, 3, 4. Agora vamos começar a formar a imagem. Esse aqui é um pedaço do cabelinho do Francisco. Olha, acho que já temos aqui um pedaço do rostinho dele. Pronto, temos um olhinho inteiro e falta o outro olhinho. Vamos tentar achar aqui? Ah, olha aqui o outro olhinho do Francisco. Pronto, agora já temos aqui o rostinho dele. Vamos tentar fazer o restinho da roupa. Pronto, agora já temos o Francisco quase completo, só falta a mãozinha dele. Vamos ver aonde a gente acha a mãozinha?
Olha só, a mão dele tá dando segurando a pata do lobo, fazendo as pazes com ele. Não é essa peça. Vamos ver se a gente encontra mais aqui. Opa! Olha, eu acho que essa daqui é o complemento da patinha do lobo. Vamos ver? Isso aí, achamos a patinha. Só falta agora formar o rosto do lobo. Formamos o olho e uma parte do focinho. Pronto, agora já temos o Francisco e o lobo. Só falta o restinho do corpinho do lobo. Vamos terminar de encaixar? Pronto, conseguimos finalizar. Vocês lembram dessa parte da história? É quando o Francisco entra na caverna para tentar encontrar um lobo. E aí ele encontra o lobo e faz as pazes com ele. Perdoa o lobo pelas atitudes que ele fez, ruins com a vila. E será que a gente também se comporta como lobo? O que o lobo representava para a história? Para os moradores, eles viviam com medo do lobo. Viviam achando que o lobo iria fazer mal a eles, iria atacar, iria ser agressivo. Já o Francisco não. O Francisco, como soube do lobo, ele ficou com pena dele. Ele entendeu que ele só fazia isso porque ele tinha fome e ele era maltratado. E a gente? A gente também é como o lobo, não é? A gente às vezes não trata as pessoas com agressividade, às vezes não somos impacientes, queremos fazer tudo do nosso jeito. Então, Francisco conseguiu fazer as pazes do lobo com a vila através do perdão e do exemplo dele de bondade. E a gente também consegue ter esse poder de transformar a nossa realidade através das ações de amor, do exemplo de perdão. A gente também pode parar de se comportar como lobo, tratar as pessoas com mais paciência e com bondade, e assim nós vamos viver em paz com todos. Essa foi a mensagem que a gente está trazendo para vocês para finalizar o estudo de hoje. E não se esqueçam, o link dessa atividade vai estar na descrição da sessão pública, tá bom? Tchau, tchau! Vamos agradecer pelo estudo de hoje, por todas as manifestações da natureza, porque em tudo o Senhor está. Está presente na folha seca que cai da árvore, no vento que toca a nossa pele, no sol que surge de manhã e que vai embora ao fim da tarde, no fruto que saboreamos, do animalzinho que desperta o carinho dentro de nós, a flor que encanta e que exala perfume, na água que nos banha e nos mata a sede. Em tudo o Senhor está, e que possamos ficar atentos às suas manifestações de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus.